E eu gostei muito da temática, né, que foi o TCC dela, e achei que ele vai contribuir muito, porque nós trabalhamos, né, vendo, né, o oposto, e muitas vezes é o abandono, maus tratos, e temos uma outra, né, vertente aí que a Jaque vai apresentar para nós, que é aí, eu chamei muito hoje, né, motivando vocês, que a gente tem um grande paradoxo aí. Então, ao mesmo tempo, eu acho que nós somos convidados a ter um equilíbrio, né, com os animais. O abandono, os maus tratos nos deixa realmente muito infelizes, mas a gente tem também outros meios de tratar também os animais, que a gente vai ver, será que isso também, né, não é prejudicial, o que a Jaque vai trazer hoje aqui para nós, que eu acho que vai contribuir muito, tá, com o projeto e com todos aqueles também que não são do projeto, acredito que vão gostar muito da temática. Jaque, muito obrigada, tá, por ter aceitado vir falar com a gente um pouquinho. Bom, gente, me apresentou, meu nome é Jaqueline, sou médica veterinária. Hoje eu trabalho só dentro da São Lucas Clínica Veterinária, que é uma clínica que eu inaugurei há 2 meses, tá? É uma clínica que tem atendimento clínico, como qualquer outra clínica, mas tem um espaço especial voltado para essa parte de comportamento, essa parte de terapia comportamental, que a gente vê que muitos animais que chegam para a gente para atendimento clínico, eles têm alterações de saúde, que é o tema, né, as alterações secundárias da saúde animal no processo de humanização de cães. E eles chegam com muitas alterações de saúde em decorrência do erro de manejo, às vezes. O excesso de amor também prejudica, tá? Então eu vou falar um pouquinho a respeito disso com vocês. Mas antes disso, quem tem cachorro? Como que é a relação de vocês aí com o cachorro de vocês? É tratado como cachorro? É filho? Como que é? É meio a meio, né? Às vezes você trata como filho, às vezes você trata filho como de cachorro. patas ou é visto como filho humano? Não, cachorro. Tem os limites de cachorro, né? Senão... Cachorro tem que ser cachorro, É. gente. Do mesmo jeito que eu sou humano, vocês são humanos e a gente se identifica com a nossa espécie, o cachorro também se identifica com a dele. E quando a gente começa a colocar sentimentos, comportamentos e emoções humanas, prejudica. Ela vai fora com o cachorro, fala para que ela pode entrar, que ele não vai fazer nada não, ele está no aqui, então pode entrar. Ele está com probleminha de saúde. Entendi. Então, vamos lá. Os cães, eles começaram a se aproximar do ser humano. Esse processo de domesticação começou com uma relação de benefício mútuo. Na verdade, o cão se aproximou do ser humano, percebendo que ele ia conseguir abrigo, comida, muito mais fácil do que ele ter que caçar. E o humano, por outro lado, ele percebeu que a presença do cão próximo espantava alguns predadores que eram perigosos a eles, espantavam alguns riscos, fora que esse cão ajudava na caça. Então, tanto humanos quanto cães perceberam que essa relação entre eles era interessante. E a partir daí foram surgindo as diferentes raças, os diferentes padrões morfológicos de cães, que hoje a gente vê. A gente tem um outro cão ali, que é um SMD, que é a mistura de várias raças, a gente tem um Pitbull, que foram surgindo o quê? Para satisfazer as necessidades que os seres humanos tinham. Então, por onde foram surgindo os cães com as habilidades de caça, cão com habilidade maior de faro, e assim sucessivamente. Até aqueles cães muito pequenininhos que a gente acha que não tem função, por exemplo, o Yorkshire, ele surgiu lá ele foi sendo criado para caçar rato, porque naquela época tinha muitos ratos.
às vezes, algumas raças, por exemplo, os cães bem primitivos, lá do grupo 5, tipo Chow Chow, Akita, eles têm um temperamento mais forte, eles são mais difíceis da gente conseguir com que eles façam o que a gente quer que eles façam. Porque eles têm lá um comportamento muito próximo do primitivo. E todos os cães, sem exceção, o que tem muito lá do ancestral e o que tem menos do ancestral, eles têm uma coisa em comum a todos, que é a estrutura social coesa e bem estruturada. Todo cão nasce geneticamente programado para ter uma estrutura social muito bem estruturada. O que é isso? O cachorro, ele nasceu para viver em grupo. Seja ele um grupo com outros cães, ou seja ele um grupo com outras pessoas, com gato, com passarinho, o que seja. Mas esse convívio, para ser harmônico, ele tem que estar estruturado. Tá melhor. Social coesa, o que seria isso? Tem líder e tem seguidores. Então quando nós trazemos os cães para dentro da nossa casa, o cachorro sabe que você não é um cachorro, mas ele te encara não como família, ele te encara como membro de uma antiga. A pessoa que conhece um pouquinho agora. Ele te encara como membro de uma antiga. E como que essa matilha do cachorro funciona? Tem o líder e os seguidores. Se você, humano, não assumir o papel de líder, o seu cachorro vai assumir esse papel. E muitas vezes esse cão não nasceu para ser líder. Muitas vezes esse cão, lá na ninhada, quando ele nasceu já para ser um seguidor. E quando esse cachorro, que nasceu para ser um seguidor, se torna um líder, aí está o problema. Porque ele começa a desenvolver lá os transtornos de ansiedade. Porque para ele ser líder, para ele liderar, não é natural, não é a natureza dele, ele não quer fazer aquilo. Ele não precisa fazer aquilo para ele. Ele vai ficar muito bem na vida dele seguindo alguém. Mas, como humano, não assumiu essa posição, aquele grupo que ele considera como uma artiga, ele sabe que precisa de uma hierarquia. E é onde ele vai assumir isso. E o convívio com o humano, às vezes, traz esse problema. Porque aí o cachorro assume a posição de liderança e ele ainda é tratado como um humano. As pessoas esquecem que às vezes o cachorro não tem sentimentos iguais a gente. Por exemplo, o couro tá ali, né? O outro já chegou ali e fez uma coisa que normalmente eu não deixo de fazer, que é ele permitir agitar que ele tá ali e receber carinho. Ele não pode. E aí chegou ali, tá? Ganhou carinho, porque tadinho, ele tá feliz, né? Ele que viu. Ah, que legal, nossa, ele tá muito feliz. Mas se você ignorar ele quando você chega em casa, ele não vai se ofender, não vai ficar magoado, não vai ficar triste. Porque assim que funciona. Meu líder chegou e meu líder não tem que me anular. Ele é meu líder, ele mandou. Então por que esse líder vai ficar ali? E o cão tem uma estrutura psicológica e social. As necessidades do cão são muito diferentes das nossas. O ser humano tem necessidade, né? De beijo, de abraço, de afago. O cachorro, essa necessidade de toque, essa necessidade de contato é muito pequena. Você não tem um cachorro abraçando o outro. Então, a gente sabe que eles não precisam disso. Então, a gente vai falar do que esse cachorro precisa. Então, se a gente vê nessas duas figuras aqui, uma matilha de lobos e uma matilha de cães, todos tendo o quê? Um comportamento migratório. O cachorro precisa andar, o cachorro precisa migrar, é natural. Então, quem é que leva o cachorro para passear? Quanto tempo de caminhada e quantas vezes na semana? 1 hora, 3 vezes a semana. Se eu te falar que é pouco, seu cachorro ele precisa, no mínimo, de todos os dias. E aí depende da energia do seu cachorro. O cachorro, como outra, para ele estar tranquilo, calmo, ele vai receber que o cachorro tem uns 4
Que a gente tem que convencer. Aí você vai assim, nossa, e aí? Eu não tenho tempo para fazer isso. Aí a gente vai pensar, se eu não tenho tempo para exercitar esse cão, se eu não tenho como disponibilizar, eu, por exemplo, eu não caminho por todas 5 km por dia, mas o cão ele tem um sítio para correr. Mas mesmo ele tendo um sítio para correr, eu levo ele para passear, eu levo ele para interagir com outros cães. E isso faz, eu lá estava ali, a Inês estava perto, elas viram, na hora que a gente estava chegando, desceu do carro, vim, percebi a presença do outro cão, sinalizei para ele o que ele já tinha que fazer, mas o outro cão chegou a atacar ele, chegou a dar uma mordida nele. E ele entendeu o que ele tinha que fazer, ficar calmo. Que o quê? Minha líder está aqui, eu não preciso reagir. Se defendeu? Defendeu. Se colocou numa postura mais defensiva, mas ele não foi me bate. Imagina só se ele não aprende a fazer isso. Se eu não caminho conhecendo, se eu não ensino meu cão, o que ele precisa fazer em situações assim? Ia ter dado um conflito ali, um tipo, não de baile. E aí? Teria virado um caos. Teria um cão sair muito machucado. Então, quando a gente caminha, outra coisa, quem caminha aí, caminha com cachorro peitoral, não é? Não? Colocador, você tá certo. Normalmente a pessoa coloca peitoral. Aí você pega aquele cachorrinho de meio quilo que arrasta o dono. Por incrível que pareça, é um cachorrinho de meio quilo. E quem tá levando quem pra passear? Normalmente é o cachorro que levou o dono. E esse cachorro de meio quilo, ele tá assumindo liderança, ele está se colocando em posição de risco, porque ele é o líder, ele está levando para passear. Se ele vê um outro cão, ele vai avançar naquele outro cão, e às vezes é um cão maior, que também não tem muita estrutura social, não conhece muito bem como o cachorro funciona, e aí? Dá um problema. Porque a peitoral, gente, ela não foi feita para levar o cachorro para passear, né? Ela foi feita para o cão de tremor. Então, quando a gente pescoço, um tocadorzinho não faz mal. Vou ensinar vocês como vocês vão usar isso. E aí, vendo o convívio com o humano, né? A gente estava vendo lá o cachorro no natural e agora a gente vê o convívio com o humano. É saudável para os leões? O cachorro, gente, ele precisa de andar. Eu falei que, dependendo do porte do cão, precisa de 3 a 5 km, não é? Aí vem alguém e me coloca esse cachorro num carrinho e manda bem. Esse cachorro vai estar satisfeito as necessidades dele? Está satisfazendo o que ele precisa nesse passeio? Não. Então o cachorro precisa de exercício, ele precisa de disciplina, ele precisa de exercício primeiro, disciplina, depois você vai começar o afeto. Só que o afeto para o cachorro, ele entende como a água que você dá, a comida que você dá, o abrigo que você fornece para ele, e o carinho que você vai dar, a bolinha que você joga, tudo isso. E o carinho de abraçar ele e tudo mais, fica lá no final. E outra coisa, normalmente tem cachorro que não precisa ser água, mas tem cachorro que não gosta de você colocar a mão. É igual a gente, você não conhece a pessoa que chega abraçando, é a mesma coisa, tá? E a gente tem que entender o propósito dos cães. Então, quando a gente vai escolher um cão, a gente tem que entender o propósito. A gente tem que pensar que ele, em primeiro lugar, ele é um cachorro. Depois a gente vai pensar em raça. Porque cada raça tem uma característica. Lá na frente, antes a gente não tinha falado que esse cão, ele foi desenvolvido para suprir necessidades e características dele não iam trazer ali benefícios para o humano. Então, como que é o cão? E por que eu quero um cão? Por que a pessoa que está adquirindo um cão quer um cachorro? Se ela tem um cachorro para suprir uma carência emocional dela, pensa um pouquinho, não pega esse cachorro naquele momento. Porque você vai prejudicar você e vai prejudicar o cachorro. Você entender por que eu quero um cão? Eu quero um companheiro legal, um cachorro super companheiro. Mas eu preciso de querer um animal também, respeitando o que ele precisa. E eu não posso, acho que não é da mesma forma que a gente não pode jogar
uma carga muito pesada, a ponto de começar a desenvolver problemas de saúde. E quando a gente vai fazer a escolha do dom, a gente tem que pensar nisso também, os níveis de energia que o cão tem. Nível médio, baixo, médio, alto e muito alto. Então, a escolha tem que ter a ver, porque eu tenho que pensar assim, nossa, ó, eu gosto de ficar o dia inteiro sentado vendo televisão. Aí você vai com um corpo para viver num apartamento, não vai funcionar. Esse cachorro vai destruir sua casa inteira. Ele vai ficar louco, ele vai ficar agressivo, porque quanto mais energia acumula, ele vai gerando frustração. E a frustração, ela gera agressividade. Aí o cachorro começa a morder a família, a sombra, começa a agredir todo mundo. Esse cachorro é mau? Não, ele está mal direcionado. Então a escolha, buscar, pesquisar, procurar um profissional para te orientar, e não só a raça, que muitos cachorros da mesma raça têm características diferentes. Então buscar dentro da ninhada, porque dentro da ninhada, lembra que eu falei lá no começo, que às vezes aquele animal nasceu para ser seguidor? Então, na ninhada tem que nasceu para ser seguidor, na ninhada tem que nasceu para ser líder, tem aquele que é o intermediário, não é nem o líder, nem o seguidor, mas está ali no meio, se der uma brecha, ele vira um alfa. O Kobe, por exemplo, ele hoje, ele tem 9 meses, e ele, eu peguei ele, conheço ele desde o dia que ele nasceu, eu acompanhei o parto dele, fui acompanhando, e dentro da ninhada dele, ele foi selecionado pelas características que ele veio desenvolvendo, que é essa calma, essa tranquilidade, porque eu queria um cão que viesse comigo para trabalhar. Ele ainda não está perfeito, ele ainda está com 9 meses, ele está aprendendo, está tentando ainda se ajustar. Existem formas simples para o leigo conseguir identificar o nível de energia do cão. Por exemplo, eu ouvi falar que se você pega ele, vira de cabeça para baixo e segura. Se ele rapidamente desvirar, é porque ele é agitado, ou não? Não é bem isso. Você vai olhar, por exemplo, você chega na ninhada, todo mundo vê um filhotinho, chega na ninhada assim, aquele que chega assim, é aquele que a pessoa leva. Ele me adotou, ele me escolheu. Esse é o teu nível de energia mais alto. Aí aquele que chega assim, ó. Aí olha, sai, volta. Ele tem um nível de energia mais controlado. Mas o que acontece? O nível de energia é aquele nível de energia de acordo com você. Tem gente que é muito agitada. Tem gente que corre 15, 20. Aí você pega um cachorro desse de energia alta, vai dar bem. Porque se você pega um cachorro de energia baixa, a pessoa vai se frustrar. Então, o nível de energia tem que ser compatível com aquilo que você espera do cão e aquilo que você consegue oferecer. Tem aqueles cães de energia média, que chega perto de você, o quando é um cão de energia média, ele nem chega lá em cima, mas também não está paradão. Então, é aquele cão que está lá. Mas tem aquele cachorro que se chegasse aqui, já tinha voado em todo mundo, subido na cabeça, já tinha feito um auê. Então, na escolha, na verdade, para buscar um cão, eu sempre indico que a pessoa procure um profissional ou estude bastante a respeito. É aquilo que eu comentei. Por que eu quero esse cachorro? Por que eu quero adquirir esse cachorro? E eu vou estudar, eu vou pesquisar se aquele indivíduo é compatível com o que eu preciso. Isso independente de raça, pode ser um vira-lata. Tem vira-latas muito tranquilos. E tem vira-latas que são muito agitados. Então, pedir mesmo um profissional para avaliar, sabe? Buscar isso e estudar. Gente, quem tem cachorro tem que ler sobre o de cachorro. Porque isso é benéfico para a relação harmoniosa de vocês. Entender o seu cachorro é importante, porque o aspecto psicológico do cão é muito diferente do aspecto psicológico do ser humano. Sabe? Um cachorro, assim, na verdade, a gente deveria aprender com
aquela baia só de filhotes. O que é escolhido, geralmente, é o que chegou pulando e chegou eufórico. E nem sempre aquele cão é o ideal ou compatível. Por isso que a gente muitas vezes tem muitos casos de abandono. Tem caso de adoção e a pessoa desiste e devolve. Porque aquele animal não foi compatível. Então, quando se vai doar um animal, você vai adotar um animal, tem que buscar entender também, além dos aspectos, tipo, como que é a casa da pessoa, como que é a condição que ela vai ter para cuidar daquele animal, como que é a disposição que ela tem para os cuidados, né, de saúde e higiene. A gente tem que entender também por que ela está adquirindo aquele animal, como que ela está adquirindo, qual é o momento da vida dela. Às vezes a pessoa está adquirindo aquele animal porque morreu alguém da família e ela quer substituir uma perda. E é uma pessoa que está no momento fragilizada. Às vezes, nesse caso, mesmo um cão de energia baixa, se torna um cão de energia alta, porque essa pessoa está com uma energia muito frágil. E ele começa a ter aquele comportamento de proteger. Todo mundo acha, muita gente acha lindo, né? O cachorro está no colo, aí chega alguém, o cachorro voa para a pessoa que chegou perto. Isso, em algum momento, essa pessoa demonstrou para esse cão um nível de fragilidade que gerou a necessidade desse cachorro de avançar, de proteger. Ele está protegendo aquele indivíduo. Então, buscar compreender esses aspectos vão fazer toda a diferença na relação humano-cão. Então, sempre assim, porque o leigo é muito difícil, mas o mais básico na dúvida, não pega o mais quietinho que está isolado. Porque aquele que está quietinho mais isolado, ele pode ter um problema de comportamento às vezes, porque se ele está isolado, filhote é sociável, está no meio. Se ele está isolado, ou ele está doente, ou ele tem problema de socialização. Mas aquele que está pulando e mais agitado em todo mundo, ele também é um problema. Então, na dúvida, o leigo, que não tem como saber como escolher, ele vai naquele que está no meio do caminho ali. Nem mais, nem o menos agitado. E a computação? O que aconteceu? Até, vamos falar assim, lá na época dos nossos avós, cachorro era tratado no quintal, no terreiro, comendo lavagem. Não é o ideal também, né? O cachorro comer lavagem, porque ele não tem uma alimentação adequada, não tem, né, o cuidado que ele precisa, o básico, né, de saúde e higiene. Mas esse cachorro lá naquela época, ele era cachorro, era igual a criança. O adulto olhava e o cachorro sabia o que aquela pessoa queria. Da mesma jeito que a avó olhava e o filho lá sabia o que estava acontecendo. E os aspectos psicológicos e culturais dos seres humanos foram se alterando, as necessidades foram alterando, as famílias foram diminuindo, muitas famílias optaram por não ter filhos e passaram a ter cães, gatos e qualquer outro animal como filho. E isso levou o quê? Meu filho, a imagem desse casal com o cachorro, eu acho que ilustra bem. Isso levou um hiperapego patológico, tanto do ser humano para com o cão, e essa dependência do ser humano para com o animal leva o animal a ter um hiperapego patológico. Porque se eu sair daqui porta fora, o Koda vai ficar tranquilo. Porque ele sabe que eu saí, eu vou voltar. Que eu não criei essa ansiedade nele, que eu não gerei esse comportamento de ansiedade nele. Mas a maioria dos cães vão tendo esse apego. Porque normalmente, o que acontece? Quando a pessoa vai sair de casa, ela chega com o cachorro e assim: Berinha, tchau filhinha, a mamãe está indo trabalhar. Mas a mamãe volta daqui a pouquinho. E sai. Você
Posso dar um testemunho engraçado? Aham. Nós acabamos de passar 40 dias em 9 tribos indígenas. E foi um show, porque os indígenas que nós vivemos, eles não tinham uma relação forte com cães. Eles têm macaco, jacarandá, outros bichos. Sim. Então foi muito interessante, porque ele nos incomodou muito os dias que nós ficamos nas tribos, porque eu chego abraçando, xangado, né? E os cachorros não interagiam com as pessoas. Era muito legal, porque aquilo assim, que me incomodou, porque eu estou acostumado com um cachorro que interage, que bate o rabo, que briga comigo, que eu chegava lá, os cachorros assustavam comigo assim, porque ninguém passa a mão, ninguém faz carinho. Cachorro lá é bicho selvagem, não é? Cachorro, É cachorro, é né? cachorro. Mas, nossa, aí que eu vi como é que eu não estou acostumado a lidar com cachorro. Eu estou acostumado a lidar com outro bicho da cidade. E aí, a gente estraga o cachorro, porque o nosso cachorro faz carinho. Eu faço também. Mas isso é para satisfazer a necessidade nossa, gente. O passar a mão, fazer carinho, abraçar é necessidade do ser humano. Não é necessidade do cachorro. Se você não fizer carinho nele, não fala nem. Desde que você forneça para ele o que ele precisa. Aí, quando você vai lá e faz um carinho de despede do seu cachorro, você sabe. Seu cachorro não entende que você vai levar 1 hora, 2, 3, 4, 10 dias para voltar para casa. Você pode ficar 1 minuto fora, porque aquela energia nervosa, agitada, ficou em casa. Aí quando você chega, é normal, né? Seu cachorro vem mandando rabo, feliz, contente. A maioria às vezes sai xixi de felicidade quando tá vendo o dono. E o Chico? Você viu o Chico? O Chico tá aqui na apresentação, gente. Aí vira aquilo tudo. E aí você vira, filhinha, mamãe chegou. Ah, pronto. Aí você alimentou mais uma vez ele nervoso. Você alimentou mais uma vez ansiedade. E isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a ponto de chegar ao Chico e outros problemas mais graves. Então, para nós é família. Para eles é matilha. Cachorro não tem conceito de família. Cachorro tem conceito de matilha. Então, não tem pai, mãe. O quando chega perto da mãe dele, ele sabe que a mãe dele é a mãe dele. Então, ele é castrado. Mas se ele fosse uma matilha dele, a mãe dele estivesse no cio, cruzava. Porque perpetuação da espécie. Não tem essa de família. Tem matilha. E aí, cães humanos. Quais as consequências disso? De fazer o cachorro ter comportamento humano. Então, tem os transtornos compulsivos e as estereotipias. Então, aquele cachorro que corre atrás do rabo, aquele cachorro que não sabe interagir com outro cachorro, aquele cachorro que a gente, com tudo isso que a gente comentou, do despedir do cachorro para sair de casa, do chegar abraçando quando a gente chega em casa, tudo isso é antinatural do cachorro. Porque, por exemplo, uma cadela de cão selvagem, por exemplo, um cão do mato, ela sai para caçar e ela deixa o filhotinho, os filhotinhos lá na toca, lá no ninho. E o comando de fica, gente, é natural no cachorro. Você mandar um cachorro ficar no lugar e você sair e ele ter que ficar, é natural. Porque a cadela, quando deixa o filhote, ela emite um som que para ele é o fica. E eles ficam quietinhos. Paradinhos, porque se eles saírem, se eles mexerem, se eles morrerem, tem predador que vai comer, que vai matar. E ela sai para caçar. Quando ela chega, ela não chega lambendo, beijando, nada disso. Ela joga a caça lá e emite um som avisando para eles que eles podem sair. E eles que se virem. Que a hierarquia funciona dessa forma. E aí, a gente chega e muda. Mas é uma coisa que é completamente antinatural para eles não entendem. Outra coisa que é antinatural para o cachorro é
Deram um tempo para ele ficar quieto, ficar calmo. E logo em seguida, ele ficou sozinho. E aí ele fica sozinho, não tem nada para fazer. E aí ele começa a querer achar coisas. E é onde ele começa a ter todos os comportamentos antinaturais de um cachorro. Aí acontece isso, olha só. Destrói tudo. Come tudo. E isso é ruim para o cão, porque esse apetite travado muitas vezes leva o cachorro para uma mesa cirúrgica com um processo destrutivo. Quantos cachorros a gente tem que operar, abrir estômago, abrir intestino? Quantos cães perdem pedaços, centímetros bem consideráveis do intestino porque comeu alguma coisa? E ele faz isso porque ele tem entediado. Não é porque ele quer comer aquilo, não é porque ele quer destruir aquilo. Ele tem entediado. O filhote é normal, ele conhece coisas? É. O filhote agora tem, ele conhece coisas na boca para descobrir o que é. Mas um cachorro adulto, não é normal. Ele não pode fazer aquilo. Porque para ele já não é natural. Mas ele está fazendo porque não tem nada para fazer. Eu costumo falar, as pessoas às vezes falam assim para mim, não, mas olha só. Não é você não. Pra quê? Minha casa é gigante, meu quintal é enorme. Eu falei, então, vou te botar numa mansão. Mas tem tudo, tá? Pra tomar água. Tudo de melhor, tecnológico, tudo que tiver. Vai ter uma mansão. Você não vai poder sair de lá? Nunca. Não, mas aí não dá pra ver. Então, seu cachorro é a mesma coisa. Ele quer sair. Ele precisa sair. O cachorro tem naturalmente instinto migratório. Ele precisa dessa questão da migração. Mas o sair também, o passear, não é simplesmente chegar assim com o cachorro, assim, pegar a coleira assim, ó. Eu trouxe algumas aqui para mostrar para vocês depois. Aí você pega a coleira e faz assim. Vem, Felipe, vamos passear! Vamos passear! Como é que eu vou ajudar? Aí você faz assim. Aí não. O seu cachorro vai já começar o passeio errado. Então a gente faz assim. E aí você pega ele e sai. Calmamente. Vai sair porta fora? Cora. Ei. Isso. Espera ele na calma. Você sai primeiro. Você não é líder? O líder vai primeiro. Não é o cachorro que sai primeiro. A gente está É tudo ao contrário. E quando a gente chega em casa, a gente chega primeiro. E o cachorro ele tem que seguir. E outra coisa, não é assim, eu vi o cachorro, eu faço assim. Não, se defender. Mas a defesa dele foi, você deu uma correção em ponto. Tá? E ele tá novinho ainda, mas ele já tá bem condicionado. Outro caso muito grave são os cães que se automutilam. O cachorro começa a ficar ansioso, tem nada para fazer, mas ele não tem muita energia não. Cachorro preguiçoso, quer ficar deitado, mas quer ter alguma coisa a fazer. Começa a lamber a pata. E lambe, até ferir, até causar problemas muito graves. Ou então aquele cão que fica apático. Bora? E o cachorro começa a ficar alheio a todas as situações que o cercam. E aqui, deixa eu ver se vai rodar. Se não funcionar aqui, ó. Tá muito baixinho aqui, né? Mas esse é um vídeo famoso. Quem que não viu esse vídeo há pouco tempo do Chico? Não, sinceramente, quando eu vi esse vídeo, a minha preocupação era que eu ia fazer maldade no Chico. Eu falei, cara, tomara que essa mulher ela tá tão desesperada aí, Sim. né? Não, mas ela é desesperada mesmo, né? Uma cena. Falei, cara, Mas parando assim, rápido. a minha preocupação não foi nem essa, não. Eu fiquei com pena desse cachorro. E ela gostou, né? Porque depois ela veio. Aí ela ganhou muita coisa, né? Ela se aproveitou da situação, claro. E aí ganhou em outro colchão e ainda ficou
ser isso. O nível de estresse desse cachorro, o nível de frustração, a quantidade de energia acumulada e a falta de liderança, a falta de um tutor que direcione o equilíbrio para ele é absurda. E o pior de tudo nessa situação aí, esse cachorro podia ter comido espuma. Imagina se ele comesse um pedaço assim desse colchão. Vai lá pro estômago. Pode ser que passe no intestino ou não. Só que espuma puxa água. Vai puxando água. Vai puxando. Fluindo. Não sai. E aí? Esse cachorro vai para a mesa de cirurgia. Por conta de frustração. Por conta de falta de exercício, de falta de interação adequada. E aí, a gente continua com os transtornos compulsivos, tá? No cão a gente não pode chamar de toque, que é parecido, o transtorno compulsivo do cão é parecido com o transtorno obsessivo compulsivo no humano, só que a gente não pode classificar o cão como obsessão, porque a gente não sabe até que ponto gera obsessão ou se é só TED, tá? Então, por isso que no cão a gente classifica só como transtorno compulsivo. E a SAS é a síndrome de ansiedade por separação. Então, aqui vem, né, umas coisas que eu já comentei, e síndrome de má absorção. Cão estressado, às vezes, come, e faz cocô de diarreia. Não engorda, porque o estresse prejudica. É um cachorro que está sempre vomitando. E muitas vezes esse cão tem problemas no trato digestivo. Quantas vezes a gente chega na clínica pra gente, shih tzu, que vomita constantemente. Aí meio veterinário, mas é porque shih tzu, né? Shih tzu tem problema de estômago, shih tzu tem tendência a ter gastrite. Será que realmente o shih tzu tem tendência a ter gastrite? Normalmente, dificilmente a gente vê muito problema de comportamento em cães de grande porte. Geralmente os cães de grande porte, quem adquire tem um pouco mais de conhecimento. São raros os cães que se desenvolvem. Mas o shih tzu é a mesma coisa do York. Põe na bolsinha e vão passear. E esse cão faz gente, passear na bolsa para o cachorro, aquilo é tortura. O cachorro não quer estar na bolsa. Ele não é bichinho de pelúcia. E aquilo para ele vai gerando, e às vezes a gente tem esses problemas. Uma das coisas muito graves que acontece é a agressividade. Aí a gente sempre vê assim, é muito comum desses pequeninos, nossa, bicho é uma desgraça. Lhasa é o capeta. Peraí, eu conheço Lhasa tranquilo, eu conheço o shih tzu tranquilo, eu conheço o York tranquilo, eu conheço o pincher tranquilo, mas o dono faz com que esse cachorro seja cachorro. E esse cachorro precisa ser cachorro. Se ele não tem frustração, a agressividade é menor. Vai esperar vir? Vai. A natureza dele, ele é mais invocadinho. Mas não chega a ser um cão agressivo. E aí, muitas vezes, o dono classifica isso aí de fazer xixi fora do lugar. Nossa, olha só, meu cachorro, eu recebi uma aula esses dias, uma cliente. Não, porque olha só, não tá dando. Eu vou doar a fulana, porque ela tá tendo atitudes para me afrontar. Ela fez xixi 3 vezes fora do lugar. E aí, esse cachorro fez xixi fora do lugar, pode ser que ele esteja com algum problema de micção, às vezes é uma infecção urinária que está ali, algum problema no trato urinário. Ou então é para chamar a atenção do tutor, porque às vezes o tutor dá atenção demais na hora que não tem que dar, e no momento que esse cachorro precisa de atenção por algum motivo, ele está lá no canto jogado. E aí esse cachorro começa a fazer xixi para chamar a atenção. Ou é um cachorro que desenvolveu tanta ansiedade, toda tanta atenção, é tão exacerbado, que a hora que o tutor senta para, sei lá, atender o telefone, para esse cachorro já é demais, porque a atenção tem que ser 100% do tempo.
novas, tem várias técnicas. Eu acho que uma das técnicas que eu tenho visto que é a que mais funciona é a seguinte: eu quero que meu cachorro faça xixi no tapetinho, no jornal, sei lá, em algum objeto, eu quero que ele faça xixi. Filhote, normalmente, você já reparou? Ele escolhe, quer fazer xixi naquele piso ali. Ele vai toda vez fazer o xixi naquele abençoado piso. Não é nem do lado, nem do outro lado, é naquele. O que você faz? Pega o tapetinho e coloca ali, naquele lugar, que ele entendeu que é aquele lugar. E ele vai começar a usar aquele lugar e fazer em cima do tapetinho. E aí, aos poucos, ele vai começar a entender que o tapete é para ele fazer xixi. E aí você vai começando a mudar esse tapete de lugar, porque ele já entendeu que eu vou usar o tapete, daqui a pouco ele vai fazer onde você quer. É a técnica que eu tenho visto aqui mais funciona. O negócio de esfrega o focinho, faz barulho, assusta o cachorro, nada disso, gente. Na natureza ninguém pega o focinho do cachorro e se esfrega no xixi. Então muitas vezes o cachorro desenvolve comportamento de beber a própria urina, de comer o cocô, para esconder. Porque muitas vezes o tutor é tão agressivo tentando ensinar a fazer o xixi e o cocô no lugar certo, que o cachorro não associa que foi o lugar que foi errado. Ele associa que fazer xixi e fazer cocô foi errado. Ele começa a beber o xixi e comer o cocô para esconder do tutor. Então a gente gera outro problema, que é a coprofagia. Aí eu falei das lambeduras excessivas. Olha só. Olha a pata desse cão. Ele não vai chegar nesse nível. Porque é muito estresse. Foi muita lambedura. Não, é Mas, só para poder assim, ver, porque senão não dá para... E aí esse cão é uma ilustração de que às vezes o cão fica lá, esperando o tutor, no nível de ansiedade que a gente desenvolve. Alguns cães desenvolvem fobias muito semelhantes com síndrome do pânico. Então o tutor sai, esse cachorro enlouquece, ele fica muito nervoso, muito ansioso. E a gente tem que pensar que esse cão precisa aprender a ficar longe da gente. Uma situação que ele ficou doente, ele precisou ficar internado. Se ele não aprendeu a ficar longe da gente, vai ser ruim para ele. Então a gente precisa ensinar para esses animais que eles podem ficar sozinhos, eles podem ficar longe, que a gente vai voltar para a matilha, a gente vai continuar propondo essa matilha. E a gente precisa ensinar para esses cães que eles podem, que eles devem ter energias calmas e tranquilas. Eles devem ter alimentado a energia tranquila. Então, quando você chegar em casa e seu cachorro banar o rabo, pular e fizer xixi, daqui pra frente você vai fingir que ele não está lá. Você não olha, não toca e não fala com ele. Porque a partir daí você começa a acariciar, dar a recompensa na hora que ele estiver calmo. Então, você ignorou. 5, 10 minutos depois ele vai estar deitado lá na cama dele dormindo. Na hora que ele estiver calmo, dormindo, aí a hora que você vai lá e vai estar dormindo. Eu sei que é difícil no começo, porque para o humano, a necessidade nossa é o quê? Chegar e agarrar e abraçar e apertar. Eu estou com saudade do meu cachorro. Mas isso, para ele, não é saudável. Ele não precisa disso. Tem que lembrar disso. Você precisa, seu cachorro não. E os casos bem graves é a agressividade. Eu coloquei esses cães pequenininhos, porque normalmente a maioria dos acidentes que a gente tem com os cães pequenininhos, né? As mordeduras. Porque são aqueles que muitas vezes exacerbado no comportamento. Porque ele rosna e as pessoas acham graça, acham bonitinho. Tem um vídeo logo a seguir que eu vou mostrar isso. E a agressividade é uma das causas, das principais causas de eutanásia. No Brasil, então, a gente não vê muito isso, mas fora do país, cães agressivos são compulsoriamente eutanasiados. Não é legal isso, não? Não. E até aqui no Brasil não é legal. Tipo, um cão excessivamente agressivo, se ele se tornar perigoso para outros indivíduos, sejam humanos ou não, ele
pode ser, sim, eutanasiado. Aqui de fora, há uns 10 anos atrás, teve o caso de um chow-chow, que ele atacou a própria dona. Esse cachorro, essa dona desse cachorro, ela ficou com muita raiva de mim. Porque 6 meses antes, eu falei com ela, assim, olha, vamos trabalhar o comportamento desse cachorro, porque ele é tragédia anunciada. E aí, ela estava no apartamento dela, ela achou que o cachorro ia respeitar, o cachorro foi avançar no namorado, achou que o cachorro ia respeitar, não respeitou, o cachorro estraçalhou o braço da dona. A moça não anda com blusa de manga curta até hoje. O braço dela é deformado. Mas esse cachorro, eu conheci ele filhote, tive a oportunidade de conhecer ele filhote. Ele era um cachorro tranquilo, não tinha sinal de agressividade. Só que ela foi alimentando uma dominância absurda nele. Pra você ter ideia, ele era dono do banco da frente do carro. Se outra pessoa se dirigisse ao banco da frente, ele ia para casa, porque o banco era dele. Tinha um lado do sofá da casa que era dele. E aí... Ele não estava gostando do namorado, não? Não, ele não gostava de ninguém. Eu acho que ele não gostava nem dele, esse cachorro. Estou brincando que ele atacou. Ele não gostava nem dele, sabe? Era um caso bem grave. Eu tive uma situação que esse cachorro foi parar na minha casa por um motivo e ele não me matou porque a minha cadela, que é uma chow-chow também, só que é uma chow-chow mais equilibrada, me salvou. Porque na hora que eu botei o pé, sem porta fora, ele voou em mim. Se não fosse ela ter voado, ele ia mandar ele longe e dado. E os dois se engalfinharam e eu tive que deixar, porque eu não tinha como sair. Esse cachorro tinha me matado, que eu não ia conseguir resolver. E aí, o que aconteceu? Precisou de bombeiro, polícia. Eu conheço o bombeiro que atendeu a ocorrência, ele falou assim que eu conheço um bombeiro e uma vizinha que atendeu. E a vizinha falou assim que tinha sangue da dona no teto, que o cachorro não soltava. Os policiais já estavam prontos para atirar nesse cachorro, para matar ele, e a dona pediu para que não. Aí foi quando um dos bombeiros só deu uma facada nas costas dele, não para matar, ele sentiu e soltou. Esse cão foi levado para o canil municipal com ordem judicial para eutanásia. Essa proprietária brigou e conseguiu não eutanasiar esse cachorro. E ela tinha, uma responsabilidade muito grande, porque é um cachorro potencialmente letal para qualquer um que chegasse perto dele. Infelizmente, esse cão, há uns 3 anos atrás, teve que ser morto, enforcado na rua, para que 2 pessoas não morressem na boca dele. Porque ela pagava uma pessoa para passear com o cachorro, mas ela muito responsável, sabendo que esse cachorro era desse jeito, pagava, não procurou um profissional, não aceitou ajuda profissional, simplesmente se rendeu e virou refém do cachorro. Passou a fazer todas as vontades desse cachorro. E esse cachorro, gente, ele não era feliz. O cachorro está nesse
tinha indicação, porque ele era um perigo. Se esse cachorro tivesse sido eutanasiado, talvez ele não tivesse atacado outras pessoas. Porque, infelizmente, é o seguinte, talvez, se ela tivesse aberto mão desse cachorro, porque teve uma situação que tinha uma pessoa que tinha condição de controlar, de fornecer meios desse cachorro virar um cachorro de verdade, ela não quis, porque ela tinha tentadinho, não vai tirar as pedrarias dele. Mas você acha que tinha condição mesmo ele sendo muito agressivo, Tem, a gente consegue voltar. Depois a gente consegue voltar. Por exemplo, eu tenho um chow-chow que ele nasceu extremamente agressivo. Nasceu. Ele na ninhada, ele já era aquele que eu te falei. Ficava isolado, não interagia. Com 30 dias ele atacou um outro cão da ninhada. Com 60 dias ele mordeu a minha mãe. Mordeu de agarrar a perna dela e escorrer sangue. E aí esse cachorro disse, olha, ele vai ficar comigo. Ele vai ficar comigo porque eu sei como eu vou direcionar. Porque animal, gente, tem índole também, tá? Então, assim, tem aquele animal, ele é mau. Ele tem maldade, o animal também tem índole. Igual o ser humano é bom, é mau, o animal também tem. E esse cachorro, esse agressivo da situação, ele tinha uma índole um pouco desviada e esse que eu tô falando tem também. Mostra em seu braço a cicatriz. Tem uma cicatriz no braço. Eu cheguei na janela e ele não tinha me visto. Na hora que ele me viu, estava com escolher e agarrou meu braço. Se ela não tivesse, ele tinha arrancado um pedaço do meu braço. Então, assim, é um cachorro que eu não posso bobear com ele. Se ele estivesse aqui, ele ia estar sentado aqui do meu lado. Não ia atacar ninguém, não ia rosnar com ninguém. Ele não fez isso. Porque ele tem liderança. Mas o dia que ele chegou lá em casa e botou o braço na janela para falar comigo e estava tudo escuro, e o cachorro não reconheceu e pegou, eu só fiz assim, solta. Ele abriu a boca e soltou. Por quê? Ele tem liderança. Ele tem alguém que está acima dele. Por mais agressivo que ele seja, ele tem liderança. Mas é um cachorro, gente, que eu estou com ele desde que ele nasceu. E é um cachorro que a disciplina dele é muito mais rígida, é muito mais rigorosa do que a disciplina do Koda, que é um pitbull. Ele eu não posso descansar. Eu preciso estar sempre exercitando a minha liderança. Eu preciso estar sempre exercitando o que eu preciso que esse cão faça. É um cachorro que eu olho para ele e já sabe o que está acontecendo. Mas é porque ele tem 8 para 9 anos. É um cachorro que eu venho trabalhando ele há muito tempo. Mas é um cachorro que eu não posso pegar e usar ele como ferramenta de trabalho como eu estou preparando o Koda para isso. Porque o Koda é um filhote, gente. Ele tem 9 meses. Você já viu um filhote no videozinho? O Koda é ensinado a ser dessa forma. Mas a gente vem preparando o Koda para ser equilibrado. E assim, quem interage com o Koda viu, ele é um cachorro super feliz. Mas é um cachorro com a energia bem equilibrada. E aí, da agressividade, o ser humano costuma alimentar isso, olha. Mas hoje você pensa 50 reais, vai ou não vai? Pega 50 reais ali. Vou pegar aqui 50, rapidinho. Calma, peraí. Peraí, calma, rapaz. Eu vou pegar 50 reais. Só 50. Só A gente vê esse tipo de vídeo, a gente acha engraçado, né? É engraçado, né? Dá o dinheiro lá, o cachorro tomando conta. É legal. Só que esse tipo de comportamento está sendo alimentado. Esse tipo de comportamento de agressividade, ali por enquanto é engraçada. Mas ela pode se virar contra o tutor. Aí na hora que esse cachorro estiver protegendo alguma coisa e morder uma criança, na hora que esse cachorro estiver protegendo alguma coisa e morder qualquer um da família, bem provavelmente vai morder e vai machucar, pode acontecer com o humano. Não quero mais. E aí vai na primeira esquina e solta o cachorro. Porque a
por quê? Chau-chau, gente, não é cão de companhia. Ele é bonito, mas só tem beleza. Eu acho que é pra enganar o ladrão, né? Ele é bonito, o ladrão vai pra água. Peludinho não faz nada, não é o pensamento da maioria das pessoas. Eu já ouvi isso. Né? Muita gente, ai, meu filho é doido por um cachorro desse. Linguinha azul, um ursinho, vou levar pro meu filho. Aí a criança começa a puxar o rabo, puxar a orelha, o cachorro já não... E aí, o primeiro problema, gente, o que eu recebo de gente pedindo ajuda para resolver problema de chau-chau, vocês não têm noção. É toda semana. E assim, olha, eu tenho um cachorro que, olha, eu preciso da sua ajuda. Ele está no quarto, que eu jogo a comida pela janela, eu jogo a água com a mangueira dentro, tá cheio de xixi e cocô porque eu não consigo entrar lá dentro. Isso foi o quê? A interação errada, a forma com que se interagiu com o cão. Então, quando a gente estava comentando lá atrás sobre como escolher um cachorro, saber com relação a comportamento, a raça, a energia, o chau-chau é um cão de energia baixa. Então, para aquela pessoa preguiçosa, é legal. Ele andou bem quarteirão, ele já quer voltar e dormir. Só que um cão de energia baixa, que tem um potencial de agressão animal. Pergunta para qualquer adestrador se eles querem pegar um chau-chau para adestrar. Não quero. Normalmente liga. Ah, quanto que é para adestrar meu cachorro? Ele vai perguntar qual que é a raça. Se for chau-chau, eles cobram 4, 5 vezes o valor para a pessoa desistir e não pegar. Porque o adestramento deles normalmente não fica bom. Porque é um cachorro muito primitivo. Lembra que a gente comentou lá, a gente falou da questão lá atrás do que vem do DNA, do ancestral lobo? É um dos cães que mais tem isso, esses comportamentos primitivos. Então, não é um cachorro para qualquer pessoa ter. Então, é um cachorro bonito? É. Mas você tem experiência suficiente com cães para ter esse cachorro? Você tem experiência suficiente para impor uma liderança para esse cão? E isso, do chau-chau, engloba os outros cães tibetanos, né? E os outros cães orientais, lá os chineses, por exemplo, que é o pequinês, o shih tzu, o lhasa, que nenhum desses cães são cães de companhia. Pequenininho, peludinho, bonitinho, não. São cães de guarda. Shih tzu pequinês fazia a guarda dos imperadores das dinastias chinesas. Então não é um cão de companhia, a gente tem que aprender a suprir as necessidades desses cães. Então é um cão que precisa de um líder com energia alta, mais alta que a dele, e uma pessoa que vai impor a disciplina. A dela não é de companhia. E a gente fala, nossa, ela quer ficar lá no canto dela, não quer vir. A gente chama e não olha, a gente vai pular. Mas é porque ela é aquilo que eu falo, ela não tem necessidade de estar perto de vocês. Ela não quer. E ela não é um cão que ela quer companhia, ela quer um cão que ela vai dar conta. Ela com certeza chega um estranho e a primeira que vai ali à frente, dá um sinal. Então a gente tem que saber. E aí, aquilo que eu comentei, né, da coprofagia, a gente tem que sempre saber que a coprofagia, se a gente diferenciar se ela é fisiológica, em algumas ocasiões e momentos da vida do cão, ela é fisiológica. Filhote muito novinho, é normal ele comer, porque ele está descobrindo o mundo. A fêmea come as fezes dos próprios filhotes quando ela está limpando os filhotes, tá? E animal com um déficit nutricional muito grande também come as próprias fezes. No mais, é comportamental. E aí a gente tem que descobrir por quê. O que levou esse cachorro a comer as fezes? Geralmente é aquilo que eu falei, esses
tá? Ou então ele está muito entediado, está em casa, não tem nada para fazer, já destruiu tudo, fez o que o Chico fez, já não tinha mais nada para estragar. Aí ele vai pescar um porco. É um cheiro diferente. Ele resolve pegar aquilo para brincar. E vira brincadeira. E o Igor, nunca fica à toa em casa. Tá? E aí entra, né, o papel do médico veterinário. Então, uma coisa que eu venho falando, que de modo geral, a maioria dos médicos veterinários não tem muito conhecimento a respeito de comportamento. Mas é necessário que a gente comece a indicar o tratamento adequado, porque muitos animais que chegam com problema de comportamento, eles chegam, gente, tomando fluoxetina, amitriptilina, associação de um ou mais calmantes que eles não precisam, tá? Então é importante a gente saber diferenciar os distúrbios comportamentais e identificar nas doenças esses distúrbios comportamentais, porque muitos animais vão apresentar muitos distúrbios e a gente tem que começar a entender que nem tudo que chega, por exemplo, para mim na clínica, às vezes você vai chegar e vai falar, porque o cachorro está assim, sabe? Às vezes é um sentimento, um comportamento que foi atribuído pelo tutor e que leva para mim a identificar algum problema comportamental que está levando aquele problema de saúde. Então, problemas comportamentais levam, sim, a problemas graves de saúde nos cães. Isso aí, essa imagem, esse monte de coisa aí, foi já um estômago mexido do cachorro. Você imagina o quanto esse bicho estava assim, entediado, né? Tava? Isso aí viu o seu? Não. Esse cachorro dele comia. Nunca teve. E nem vai ter que banhar o cachorro. Ele é cachorro, gente, não é que você sabe. Ele anda serelepe para todos os lados. Tá? E as peritonites, que são as infecções, né? Do peritônio, que é o que reveste ali o abdômen, que é grave normalmente em consequência de comer, de perfurações, igual há pouco tempo eu auxiliei numa cirurgia de um cachorro que tinha comido palitos de dente. E o palito perfurou o estômago, extravasou o útero e acabou fazendo uma peritonite muito grave. Apesar de ter feito a cirurgia e tudo mais, esse cachorro acabou vindo a óbito por conta das complicações. Então, é importante. Olha lá, prego. Aí, gente, olha, tá vendo a quantidade de doenças que é a nossa esofágica? O cachorro começa a comer tanta coisa e começa a machucar o esôfago. É de uma hora que esse esôfago fecha. E aí fechou, vai levar a outra complicação, que às vezes é um megaesôfago, e esse cachorro começa a ter problema na hora que ele come, aí ele vomita, aí vai descobrir que é um megaesôfago. E foi uma coisa adquirida por conta daquela estenose em algum ponto. E aí a comida começa a ficar acumulada antes daquele ponto de estreitamento ali. E aí, qual é a expectativa de vida dele? Muito baixa, porque ele vai ter dificuldade para se alimentar, ele não vai conseguir a quantidade de nutrientes necessários, a comida vai começar a ter que ser pastosa, quase aquosa, é um animal que você tem que ensinar ele a comer em pé. A qualidade de vida desse animal andou, porque ele não vai fazer o que o cão normal faz. E as perfurações intestinais que eu comentei, né? Que os distúrbios de motilidade são por conta desse animal começar a comer, ele começa ou para tudo, comeu tudo, parar, não consegue tirar mais e tem que recuperar, ou começa a ter aquelas diarreias fora do controle, que aí a gente vai descobrir que comeu várias coisas assim. Então, gente, é importante conhecer o comportamento do cão, diferenciar o que é normal do cão do que não é normal. E a gente conhecer o comportamento, a gente conhecer os meios de ter todas as necessidades básicas do cão satisfeitas, é conhecer o bem-estar. Então, quando a gente pensa em bem-estar, não é só dar carinho, amor, afago, atenção. É fazer com que ele tenha as necessidades dele preenchidas para que ele tenha um equilíbrio. Então, as relações equivocadas entre cães e humanos
mais da nossa parte do que da deles, leva a um desequilíbrio. Então a gente precisa buscar equilíbrio. Então o cachorro ele precisa de ter respeito pelo dono, ele precisa confiar nesse dono, e aí ele vai ter disciplina e carinho. Tá? Então, assim, nós médicos veterinários, nós somos educadores, a gente busca educar o tutor, a gente tem que trazer isso para vocês, e vocês têm que buscar também. Às vezes, o seu cachorro está com um problema que você não está entendendo, um problema de comportamento, procure às vezes o profissional para ele tentar te orientar. Porque o tutor orientado, o tutor que sabe o que ele tem que fazer, mesmo que o seu veterinário não entenda muito de comportamento, mas ele vai te indicar um adestrador que é da confiança dele, ele vai te indicar um profissional que vai te ajudar e vai tentar te sanar essa situação. Então a gente vai ter as relações com os cães muito mais harmoniosas. Então, situações de destruição e agressividade levam muitas vezes ao abandono da eutanásia. E isso que a gente tem que evitar. Então são situações que a gente tem que mudar na nossa realidade. No Brasil, como eu falei, a gente não tem muito caso de eutanásia por conta disso. Mas a gente tem muito caso de abandono. E não é pouco, é muito. A Inês trabalha com essa coisa de adoção, e são muitos. Do projeto de adoção. Então, assim, é importante, quando vocês estiverem lá para um tutor adotar um cão, avalie também se esse cão faz parte do perfil daquela pessoa. Coloca na rotina, perguntar qual é a sua disponibilidade para passear com o cachorro. Você tem vontade de passear? Você entende a necessidade disso? Você entende a importância disso? Isso vai fazer diferença nas adoções. Muitas devoluções às vezes acontecem porque o cão e a família são incompatíveis. E é muito importante que a família inteira esteja engajada nisso. Não é só uma pessoa da família que quer adotar, porque senão também não vai funcionar. Então, aí tem uma foto do bebê com pitbull, que eu sempre trabalho para tirar esses estereótipos, porque o pitbull é uma raça estigmatizada, é uma raça que as pessoas atravessam a rua porque veem o pitbull, e o Coda tem para provar que os pitbulls podem ser muito tranquilos em todos os ambientes que eles forem inseridos. Hã? Eu acho legal a gente estar concordando. Eu posso, deve estar aqui cuidando do peixe. Então, gente, eu vou deixar uma reflexão, tá? Que quando tem um trecho tirado daquele eu, que para um cão, você não precisa de carrões, de grandes casas ou roupas de marca. Símbolos de status não significam nada para ele. Um pedaço de madeira, está ótimo. Um cão não se importa se você é rico ou pobre, inteligente ou idiota, esperto ou burro. Um cão não julga os outros por sua cor, credo, classe, mas por quem são por dentro. Dê seu coração a ele e ele lhe dará o dele. É realmente muito simples, mas mesmo assim nós, humanos, tão mais sábios e sofisticados, sempre tivemos problemas para descobrir o que realmente importa ou não. Eu posso fazer uma pergunta só, rapidinho? Aproveitar. Nossa, um pouquinho. Por que às vezes o cachorro, ele é um cachorro dócil, ele encrenca com uma pessoa específica, assim, por exemplo? Igual, porque lá em casa tem um cachorro que não é o meu, né, não é a minha, mas ele é muito dócil, ele é meio misturado pitbull, assim, com outra coisa. Só que ele é muito dócil. E ele consegue ir pra rua porque ele pula o muro, né? E aí ele tava na rua e mordeu uma mulher esses dias aí, uma moradora ali da rua, do bairro. Só que assim, eu não entendi, porque ele sempre ficou na rua e do nada mordeu, que deixou a mulher chorando lá, tadinha. Então, o que acontece?
às vezes lida, ou aquela reação daquela pessoa. Então, por exemplo, seu cachorro está lá na rua, e ele está andando, não é um cachorro de rua, ele pulou. Ele já está desorientado, ele não sabe. Não, mas nesse caso ali ele estava na porta de casa. Não, mas ele está na porta de casa, mas ele não é um cachorro de rua. E ele não sabe exatamente como se portar sozinho. Ele aceita a diferença de vocês. E aí vem essa pessoa e diz, não, foi polida, faz assim, demonstra o medo e dispara nele esse gatilho, ou a pessoa correu, dispara nele o gatilho. Às vezes ele grita com ele. tá? E às vezes se ele mordeu, gente, não foi nem por agressão. Às vezes ele viu ela foi pular para brincar e acabou mordendo um pouco mais forte e a pessoa interpretou como uma agressão. Não, no então, caso assim, foi agressão, foi sangue todo. Não, mas se for mordida de um cachorro grande, vai sangrar, independente disso. A gente classifica como agressão se ele tivesse agarrado, sacudido, não tivesse soltado. Mas uma bocada ele soltou, às vezes foi uma advertência para ela de algum comportamento, alguma coisa que ela teve, ou... Eu tô perguntando, é mais genérico mesmo, porque eu já vi isso rolar em outros casos também. O cachorro que é dócil, assim, do nada ele cismar com uma pessoa normalmente específica. não acontece de cismar, não, porque às vezes as nossas reações e a reação da pessoa desencadeia esses comportamentos. Aí o cachorro tem essa coisa assim, não vou para sua casa te esconder, não acontece isso não. É às vezes uma reação, ou então um cheiro, alguma coisa que uma pessoa está usando que leva a uma irritação e às vezes acontece isso. É muito comum, às vezes, a pessoa fala muito alto, muito agitada, em alguns casos, deixar o tom um pouco mais nervoso. Ou, por exemplo, o Koda, eu estou tentando ensinar isso para ele, mas é uma característica dele, ele tem uma característica que ele não gosta muito de cães muito agitados. Então, se o cão está muito agitado, ele acaba se preocupando um pouco. Ele chegou ali fora, o outro cão estava tranquilo, isso aqui não teve problema. Mas cão que agita muito, por ele ter uma energia um pouco mais tranquila, ele fica um pouco mais nervoso. Então, às vezes, a pessoa se é muito agitada, perto de um cachorro, às vezes pode levar umas reações um pouco mais agressivas. Fica muito claro cada vez mais que conheço pessoas especialistas em comportamento que 90% dos casos são as pessoas que estão sem representar a situação, não o cachorro. Normalmente, quando eu pego para trabalhar um comportamento de cão, eu não trabalho no cachorro, eu trabalho no proprietário. 90% das vezes eu tenho que trabalhar o proprietário, eu não A trabalho pessoa no se animal. frustra, acha que encontrar uma solução para o problema tem em você. Por mais que eu possa A gente tem que cuidar. Por mais que eu possa dizer algo óbvio, a natureza não tem problema. Sobreviveu milhões de anos sem nenhum problema. A gente tem um ótimo E outros reconhecimento. problemas que existem como... Nós somos o problema da natureza. Tem que... O ser humano, na verdade, o ser humano põe a mão, o ser humano estraga, né, gente? Então, é o que eu falei, a gente tem muito mais a aprender com eles do que eles aprenderem com a gente. Então, assim, normalmente, quando eu vou trabalhar com um animal, eu não trabalho quase com o cachorro. Não precisa trazer ele não, é só você. A gente está ensinando técnicas às vezes, igual eu falei que eu ia mostrar para vocês, igual por exemplo. Esse tipo de guia para passear com o cachorro é sempre muito interessante. Então são essas coisas, essas ferramentas que a gente utiliza. Eu gosto muito dessas guias unificadas. Essa aqui é bem bacana, que ela é feita de corda de alpinismo, então ela é muito resistente. E ao mesmo tempo ela é macia. Então ela não machuca o pescoço do cachorro e ela te dá um controle. Porque te dá um controle mesmo na cabeça dele, que normalmente você nem precisa controlar o cão quando você está com uma guia dessa. E as peitorais que eu comentei, peitoral induz o cão a puxar, peitoral dá poder ao cão, um poder que ele não tem que ganhar. Então não é legal. Coisa que eu gosto muito quando eu saio para passear com os meus cachorros é carregar isso aqui, ó. Essa bolsinha que eu prendo na barra da calça e levo tudo que eu preciso, principalmente petisco. Porque aqui, ó, tem inclusive ração que eu trouxe aqui pro couro, petisco, porque aí eu consigo ir recompensando ele quando ele vai tendo as atitudes e os comportamentos que eu quero que ele tenha. Então ele vai ser